Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, através da figura dos seus detentores, daqueles que detêm esse poder. Hoje vamos conversar, nos programas anteriores falamos muito sobre política. Hoje nós vamos falar sobre direito, sobre o exercício da advocacia. Tenho como convidado nosso o Dr. Cid Vieira Filho. O Cid vem de uma família tradicional de advogados. O escritório dele está comemorando 65 anos e foi fundado pelo seu pai, que foi presidente da seccional da Ordem dos Advogados de São Paulo, a seccional de São Paulo, da OAB, e num período extremamente preocupante, num período em que estávamos com censura da imprensa e os cidadãos falavam exclusivamente através da palavra dos advogados. Eram os únicos que realmente tinham possibilidade de usar a arma da redemocratização. E o pai de Cid foi presidente da OAB de São Paulo durante 8 anos. Eu peguei o fim da sua gestão, ainda no período militar, e fui conselheiro posteriormente durante 6 anos, antes de ser presidente do Instituto dos Advogados, e convivi com toda a luta do Cid para que os advogados tivessem suas prerrogativas protegidas, asseguradas, e, ao mesmo tempo, no direito de defesa dos seus clientes. Cid vem, portanto, nessa tradição. Presidiu em São Paulo a Comissão de Prerrogativas da OAB. E, como penalista, é indiscutivelmente hoje uma das grandes expressões de direito penal do Brasil. É sobre a ordem, sobre as prerrogativas, sobre o direito de defesa que falaremos nesse programa. Meu querido amigo Cid Vieira, como é que você vê neste momento esta luta pelo direito de defesa, no momento em que o Ministério Público assumiu tantas funções e avançou tanto, inclusive em relação aos outros poderes e no próprio Poder Judiciário? Queria que você falasse um pouco sobre as prerrogativas do advogado e sobre o direito de defesa. Doutor Ives, eu gostaria inicialmente de agradecê-lo a oportunidade. É uma honra, um prazer voltar ao seu programa para nós batermos um papo gostoso sobre o direito, sobre as prerrogativas do advogado. Agradecer a menção aos 65 anos do escritório Vieira de Souza. Vai ser uma homenagem que nós vamos receber na Assembleia Legislativa, um ato solene de proposição do deputado Altair Moraes, e que é um momento de muita emoção, de muita felicidade conseguir chegar até esse momento. E nós vamos aproveitar a oportunidade para homenagear todos aqueles que de alguma forma tiveram alguma passagem pelo escritório, pela vida do escritório, e eu sempre digo, e não me esqueço disso, que a gratidão é memória do coração. Então nós vamos homenagear todos aqueles. É um momento muito importante, muito feliz, e dentro dessa linha, professor, eu gostaria de fazer 2 registros. Registro a minha mãe, uma mulher que esteve ao lado do meu pai em todos os momentos da vida. E eu acho que sem a base da família, ninguém consegue chegar, desenvolver um trabalho em prol da sociedade, em prol do próximo. E também gostaria de fazer uma homenagem a uma jovem advogada que está comigo há muitos anos, a Daniela Martins Cavalcante, que aqui se encontra, minha companheira, meu braço direito de advocacia,
E também sem ela eu não poderia chegar nesse momento dos 65 anos do Vieira de Souza. Então aqui fica as minhas homenagens, a minha eterna gratidão. Meu caro Sidney, em primeiro lugar, eu acompanhei a história de seu pai e é interessante pelo seguinte, seu pai e sua mãe eram colegas. E eu e a minha mulher somos colegas de turma também. E seu pai já era um colega de faculdade, fizeram direito também, e sua mãe sempre acompanhou. Estávamos sempre em contato, o Ruth e eu, com o Cid, eu do tempo, e sei o que representou a sua mãe na vida do seu pai, que foi presidente da Ordem, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, indiscutivelmente uma das grandes figuras e a quem o Brasil muito deve na redemocratização, que presidiu a mais importante ordem dos advogados do Brasil, seccional, que era a seccional de São Paulo. E a Daniela, a minha sobrinha querida, quer dizer, quando você falou na Daniela, é como se falasse na minha filha, companheira dos meus filhos e excepcional advogada, não quis seguir a direito constitucional e tributário, preferiu o penal, eu não faço direito penal, e escolheu o bom escritório para poder seguir. Agora, Cid, essa homenagem que vão fazer à Assembleia, porque hoje o direito penal é aquele direito que mais chama atenção na imprensa pelos diversos casos que vão aparecendo. Mas o dado que hoje, como ex-conselheiro da Ordem, como ex-presidente do Instituto dos Advogados e professor universitário, enfim, desde 1960, eu lhe pergunto o seguinte, há uma necessidade, como não houve no passado, porque no passado os poderes respeitavam muito mais a advocacia do que hoje, de mostrar que não há democracia sem advocacia. Quando nós vemos o seguinte, por exemplo, numa proposta, a imprensa, o Ministério Público, defendendo que na lei de abuso de autoridade não há violência nenhuma e não respeitar as prerrogativas do advogado, considerando que tentar criminalizar o desrespeito à violência às prerrogativas do advogado é um absurdo, quando, na verdade, é isso que garante a democracia, porque não há direito de defesa fora da advocacia. Quer dizer, não há direito de defesa nas ditaduras, somos nós, advogados, que garantimos esse devido e justo processo legal. Como é que você, que atua nessa área mais sensível do direito, que é o direito penal, vê essa campanha contra alguns princípios como esse que eu acabo de dizer? Não é como, por exemplo, a utilização de provas ilícitas para poder condenar cidadãos. Será que nós não corremos o risco de estarmos entrando num outro tipo de ditadura, que é a pior das ditaduras, que é a ditadura dos inimputáveis? Perfeitamente, doutor Ives, o senhor tem plena razão. Eu vejo hoje e sempre digo que atualmente o Brasil não vive na plenitude do Estado democrático de direito. Porque um país onde não se respeita as prerrogativas, onde são constantes as violações de prerrogativas do advogado. E aqui cabe dizer que prerrogativa do advogado não é do advogado, é do cidadão. A prerrogativa é da cidadania. E eu lembro, e o senhor com certeza vai lembrar que no auge da ditadura militar, a OAB tinha uma força muito grande. Era a força moral da instituição, a força dos advogados. E naquela época, embora nós não tivéssemos a plenitude, por exemplo, do habeas corpus, não se invadia escritório de advocacia.
Eu vejo que hoje, para se projetar um futuro, precisa entender o passado. E muitos daqueles que violam as nossas prerrogativas, muitos daqueles que, para combater a corrupção, cometem crimes, talvez mais graves do que aqueles cometidos por aqueles que cometeram a corrupção. Então, eu vejo que essa tentativa de se impedir a criminalização das violações das nossas prerrogativas afeta diretamente o direito de defesa, afeta a ampla defesa. Afetando a ampla defesa, não se há justiça, não se havendo justiça, não se pode falar em democracia, e não tem democracia, não há o Estado democrático de direito. Aliás, esse é um ponto que nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, que mais me preocupa. Indiscutivelmente, todo mundo é contra a corrupção. Todos aqueles cidadãos que são patriotas, que são cidadãos na plena expressão, né? Evidentemente são contra a corrupção. Mas nas democracias há o devido processo legal. E a expressão ampla defesa, que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 55, o ampla que está colocado é para que não haja nenhuma dúvida em condenações injustas. E esta é a razão pela qual eu estou convencido de que nós temos que resgatar o verdadeiro equilíbrio nas relações entre poderes. Vamos falar sobre isso no segundo bloco.